Ganha até 250 euros em free bets. ESC-Online é outro campeonato. Então, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Mercado Record, neste caso a edição da manhã do dia 9 de agosto de 2023, uma quarta-feira, onde eu e o António Mendes vamos estar a comentar os principais assuntos do mercado nacional, internacional e não só. E como não poderia deixar de ser, e tendo em conta que hoje vai ser o assunto de grande destaque, eu diria para começarmos precisamente pelo jogo da Supertaça. Benfica e Futebol Clube do Porto defrontam-se mais logo pelas 20h45 no Estádio Municipal de Aveiro, para discutir precisamente o primeiro troféu oficial da temporada, naquele que também de resto é o primeiro jogo oficial da temporada para as duas equipas e em Portugal. António, antes de mais, bom dia, obrigado por estares aqui comigo. O que eu começava por te perguntar, num jeito de antevisão, digamos assim, é o que é que podemos esperar deste jogo em primeiro lugar, e depois se achas que algum dos reforços de ambas as equipas, no caso de, por exemplo, Cockchu e Di Maria no Benfica, ou Fran Navarro e Nico Gonzalez, que pode até acabar por não jogar, mas enquadra-se dentro desse perfil, se achas que algum desses reforços se pode destacar mais logo e mostrar serviço no primeiro jogo oficial da temporada, ou se achas que muito do que vamos ver passa pelo esquema que os dois treinadores usaram na temporada passada e pelos jogadores que também se destacaram nessa temporada? Acho que, bom dia antes de mais, André, e bom dia a todos que nos ouvem. Acho que a segunda parte da questão que colocas parece-me com mais possibilidades. Neste momento, como sabemos, o Fran Navarro e o Nico Gonzalez não têm lugar no 11 do Futebol Clube do Porto, isso não vai acontecer. E neste tira-teimas a doer, como muito bem frisamos no título 2, o Sérgio Conceição vai apostar principalmente na continuidade. Aliás, a conferência de imprensa dele de ontem deu a entender claramente isso, que está contente não só pelo facto de ter estes dois reforços, o Fran Navarro e o Nico Gonzalez, mas principalmente porque nenhum dos grandes jogadores da época passada, à exceção de Uribe, como já sabemos e como já sabíamos há muito tempo, nenhum dos jogadores do núcleo duro, digamos assim, saiu do clube, ou seja, o Futebol Clube do Porto será um Futebol Clube do Porto muito idêntico ao que vimos na época passada. Aqui a grande questão até está mais em perceber de que forma é que o Benfica vai abordar este jogo, na medida em que perdeu o Gonçalo Ramos a poucos dias do jogo, e isso é que será a grande questão para logo à noite em Aveiro. Se o Di Maria e o Cockchu podem ou não fazer a diferença. Todos sabemos que ambos têm muita magia no seu futebol, portanto a qualquer momento isso pode acontecer, mas a grande questão aqui é mesmo se Petar Musa, o avançado croata do Benfica, vai estar à altura dos acontecimentos. Uma vez estamos a falar de um avançado que na época passada passou literalmente a época toda a entrar perto do fim dos jogos, onde de resto chegou a fazer a diferença, até pelo seu poderio físico e pela forma como também joga muito bem dentro da área, mas uma coisa é entrar a 10, 15 minutos do fim, outra coisa é jogar no 11 e começar a assumir o ataque, neste caso, do campeão nacional, e ainda por cima, num jogo frente ao maior rival da última época e dos últimos anos, como sabemos. Essa é que será a grande questão para logo à noite, perceber se Petar Musa vai conseguir ter este peso, aguentar este peso que tem nos ombros neste momento, que é a responsabilidade de substituir o Gonçalo Ramos. Sim, essa de resto é uma das curiosidades, como sublinhaste bem, e como nós podemos também ver aqui nos 11 prováveis que apresentamos, no caso do Futebol Clube do Porto, com o 4-4-2 clássico já apresentado por Sérgio Conceição, em que, pronto, tal como referiste, podemos ver que não há nem Fran Navarro nem Nico Gonzalez. Portanto, o Sérgio Conceição aposta no 11 conhecido, no 11 que já tem provas dadas. Por outro lado, no lado do Benfica, podemos ver que a história é um bocadinho diferente. Jurasek no lado esquerdo da defesa, Cockchu no meio, Di Maria mais aqui encostado à direita. Portanto, vai ser curioso. De certeza que ambas as equipas vão tentar dar o seu melhor, e mesmo os reforços do Porto, se acabarem por entrar em campo, certamente que vão querer mostrar, no pouco tempo que lá estiverem, certamente que vão querer mostrar serviço.
Eu diria até, desculpa André, eu diria sim. até que se houvesse algum favoritismo a atribuir ao Benfica há cerca de um mês atrás para este jogo, neste espaço do mês esse favoritismo caiu bastante, ou seja, não só pelo Benfica ter acabado a pré-época com 2 derrotas consecutivas, apesar que o Futebol Clube do Porto também não acabou a pré-época propriamente em grande forma e a ganhar os jogos todos, mas principalmente porque estamos perante um Benfica que terá que ser diferente, obrigatoriamente diferente. Com Gonçalo Ramos era uma coisa e sem Gonçalo Ramos será outra. Se para melhor ou para pior, isso obviamente é a época que nos vai demonstrar isso, até porque, como sabemos, há o Arthur Cabral a chegar também, e esse é que será o substituto apontado para render o Gonçalo, mas essa é que está, para hoje à noite, propriamente dito, este jogo vai-nos já demonstrar se realmente há aqui alguma debilidade no Benfica que estaria escondida com a pré-época, ou se, pelo contrário, a equipa se vai agigantar, digamos assim, num jogo deste nível, mas isso também o Futebol Clube do Porto está preparado. Portanto, será, digamos que, realmente o tira-teimas a doer para começar a época. Será um jogo que será bastante emotivo, digo eu, e provavelmente muito equilibrado. Sim, como disseste bem, outra das curiosidades é precisamente essa, é precisamente a chegada de Arthur Cabral, que neste caso terá esse lugar a disputar com Musa. O Benfica, como sabemos, perdeu o Gonçalo Ramos para o PSG por valores que seriam muito difíceis de aceitar, né, neste caso. Arthur Cabral, que chegou ontem a Lisboa, ele, como sabemos, assinou pelo Benfica até 2020, vai assinar pelo Benfica até 2028, numa transferência de 20 milhões mais 5 por objetivos. Ele que de resto também foi o melhor marcador da Conference League na temporada passada, vale a pena sublinhar, portanto não é propriamente um avançado que chega de uma Fiorentina sem experiência, é um avançado que já está rodado na Europa, já pisou outro tipo de terrenos. A pergunta que eu te fazia é relativamente a essa concorrência que ele vai ter por Musa. Nós sabemos que Musa na temporada passada foi entrando, tal como referiste já, nos minutos finais dos encontros para tentar colmatar algum desse cansaço do Gonçalo Ramos também, mas agora na Supertaça principalmente é uma oportunidade de se mostrar a Roger Schmidt. Acreditas que o treinador alemão traz Arthur Cabral para assumir sem qualquer dúvida essa titularidade, ou que Musa, consoante o que mostrar agora neste jogo e talvez mais no início da temporada, terá sempre uma palavra a dizer para ganhar essa posição? Eu acho que as duas questões que levantas e muito bem estão neste momento em cima da mesa. Por um lado, estamos a falar de um avançado que foi claramente contratado para substituir Gonçalo Ramos e claramente apontado para a titularidade. Agora, também vai depender como é que Musa vai responder à ausência de Gonçalo Ramos e a assumir a titularidade. Como eu disse há pouco, o jogo 2 já será determinante para perceber isso, mas também o próximo jogo do campeonato, no Bessa, segunda-feira, na abertura da Liga para o Benfica e para o Boa Vista, terá que ser, obviamente, ainda Musa a assumir a equipa, uma vez que o Arthur Cabral acaba de chegar e não tem condições para pelo menos assumir a titularidade. Se estiver bem fisicamente, até acredito que vá para o banco, porque foi para isso que ele foi contratado, para chegar, ver e demonstrar o valor que tem. Além disso, estamos a falar de um avançado que não é propriamente um desconhecido e não é propriamente um menino, digamos assim, na Europa. Estamos a falar de um avançado que só nas últimas 2 épocas e meia no Basileia e época e meia na Fiorentina, conseguiu marcar 83 golos. Claro que estes números valem o que valem, como se costuma dizer, e desses 83 golos, 65 foram no campeonato suíço, que é obviamente um campeonato a um nível qualitativo bem inferior ainda ao nosso, mas de qualquer forma são números interessantes, e mesmo na Fiorentina conseguiu, na época passada, por exemplo, marcar 17 golos. Aliás, conseguiu até marcar 17 golos e marcar ainda mais que o Luka Jovic, que era o avançado com quem ele partilhava o 11. Estavam sempre, ora joga um, ora joga outro. Portanto, diria que é um avançado que foi contratado para substituir Gonçalo Ramos, para entrar de caras no 11. Agora, obviamente, terá que demonstrar isso em campo. E depois, no futebol, estas questões são muito arriscadas. Não podemos fazer muitas perspectivas, porque imaginemos que o Musa hoje faz um grande jogo e volta a fazer um grande jogo no Boa Vista, aí, no Bessa, aí o Arthur Cabral terá que esperar pela sua vez para poder entrar na equipa, como é evidente.
Neste momento isso está mais nas mãos até do Musa do que propriamente nas mãos do Arthur Cabral. Sim, esta que de resto, se virmos bem, até acaba por ser a melhor oportunidade, digamos assim, que o Musa vai ter para ganhar essa titularidade. Ele que também não... Gonçalo Ramos acabou por não sofrer nenhuma lesão, e ainda bem na temporada passada, tanto que pronto, o Musa acabou por não conseguir mostrar muitos minutos, não conseguiu assim muita continuidade, foi sempre entrando do banco, e isso acaba também por ser algo prejudicial. Relativamente aqui a João Félix, quem não desiste, neste caso João Félix, é o Al Hilal de Jorge Jesus, que vai insistir na contratação do internacional português. Ele que parece, com o futuro dele no Atlético de Madrid, parece cada vez mais incerto. Ele que, pronto, como sabemos, teve aquelas pegas, digamos assim, com Diego Simeone nos últimos meses. É um jogador que aparentemente não conta. O Atlético de Madrid, que de resto lhe mudou o número pela segunda vez em menos de um mês. Portanto, o João Félix de facto parece que não está mesmo nos planos do Atlético de Madrid, que continua a tentar arranjar colocação para ele, e como sabemos é um jogador com qualidade. Agora resta arranjar um sítio para demonstrar, ele que na temporada passada esteve emprestado ao Chelsea na segunda metade. Terminando aqui o tema Benfica e passando também um bocadinho por Trubin, ele que à semelhança de Arthur Cabral também está prestes a assinar e deverá ser oficializado dentro de pouco tempo. António, o que eu te pergunto é se Trubin tem condições para chegar ao Benfica para ser titular neste momento. O Benfica, que acabou por ganhar também a corrida ao Inter, vale a pena sublinhar que ofereceu 12 milhões de euros por 100% dos direitos do jogador. O Shakhtar queria ficar com uma percentagem do seu passe, acabou por ficar com 40% de uma futura mais-valia de uma transferência. Mas perguntando então como é que vai ser essa luta com Vlaco Dimos, se Trubin tem capacidade e qualidade para chegar e assumir a titularidade, ou se Roger Schmidt deverá apostar na confiança que já tem em Vlaco Dimos. Ele de resto foi titular indiscutível na temporada passada. Acho que, obviamente, neste momento, Vlaco Dimos continua a ter condições para ser o titular do Benfica. Agora, o que o Benfica conseguiu com esta operação de mercado, na minha opinião, também muito inteligente e até surpreendente, porque conseguiu bater a concorrência do Inter de uma forma bastante inteligente, apesar do Shakhtar ficar ainda com 40% do passe do guarda-redes, é bastante, como sabemos. Mas o Benfica queria um guarda-redes para o momento, ou seja, um guarda-redes para lutar já pela titularidade, pelo menos fazer sombra ao Vlaco Dimos para que ele perceba que tem ali alguém que pode lutar claramente pela titularidade. É um guarda-redes que já todos percebemos que tem essas condições, que pode perfeitamente assumir a titularidade da baliza do Benfica. Segundo julgo saber, tem algumas qualidades até melhores do que o Vlaco Dimos. É um guarda-redes que joga melhor com os pés. Agora, como se costuma dizer nestas situações, é preciso perceber primeiro o contexto, ou seja, o Trubin era guarda-redes do Shakhtar, que é muito diferente de ser guarda-redes do Benfica. Portanto, veremos como ele se vai adaptar ao novo contexto, mas será claramente um guarda-redes para fazer sombra ao Vlaco Dimos e talvez até ser guarda-redes para ser titular, por exemplo, para já nos jogos das taças, como é costume nestas circunstâncias, para que tenha pelo menos alguns minutos, se não conseguir ser titular na Champions ou na Liga, ter alguns minutos nas outras competições. O que estamos aqui perante uma concorrência que Vlaco Dimos não teve nos últimos anos no Benfica, à exceção da questão do Elta Leite, que chegou a ser titular, como sabemos, e depois dividiu-a com Vlaco Dimos. Mas o nível de investimento do Benfica, o futuro que Trubin tem à sua frente ainda, é um guarda-redes ainda jovem, poderá indicar aqui que estamos perante um guarda-redes potencialmente candidato a ser titular do Benfica, se não este ano, pelo menos nos próximos anos. Sim, o Trubin de resto tem estado em destaque pela sua altura. Ele que é um guarda-redes com 2 metros, que não é muito comum vermos no nosso campeonato e mesmo na Europa de resto, e essa pode ser mais uma característica que acaba por jogar a favor dele. Vamos então passar aqui para o Futebol Clube do Porto e tentando fugir aqui um bocadinho ao tema da Supertaça que já abordámos no início. Vamos falar aqui um bocadinho sobre Taremi.
Portanto, o Inter continua a insistir na contratação do avançado do Futebol Clube do Porto, mas os Dragões fizeram saber que pretendem 30 milhões de euros por ele. Taremi, de resto, é um jogador com provas mais do que dadas, não só no futebol português, ele também passou pelo Rio Ave, como até na Europa, fazendo prestações notáveis, diria eu, nos anos em que o Porto marca a presença na Liga dos Campeões, que são praticamente todos, de resto. O que eu te perguntava era se, tendo em conta este cenário, e tendo em conta que o Porto não está propriamente disposto a vender o Taremi, apesar disso e com a chegada de Navarro, achas que o Porto se podia dar ao luxo, digamos assim, de perder o Taremi nesta fase? Nós que sabemos que o Taremi também é um jogador que Sérgio Conceição aprecia muito, mas que é um jogador com algumas características diferentes de Navarro e que de resto poderia fazer muita diferença caso deixasse o clube. Portanto, o que eu te pergunto é precisamente isso, é se Navarro chegaria neste caso para compensar uma eventual saída de Taremi, ou se o iraniano é demasiado valioso para perder neste momento. E pronto, nesse sentido. Neste momento o Futebol Clube Porto não está preparado para perder Taremi, nem o Futebol Clube Porto e muito menos Sérgio Conceição. Daí é que a SAD esteja a esticar a corda até ao limite do razoável. E quando eu digo o limite do razoável, é porque esta também é uma oportunidade boa para o Futebol Clube Porto ainda fazer um bom encaixe com o Taremi, que, como sabemos, ainda tem 15% do passe na sua posse. O jogador é dono de 15% do passe, ou seja, o Futebol Clube Porto, ao pedir 30 milhões por Taremi, está a tentar realizar aqui um encaixe de 25,5 milhões. Será esse o objetivo dos Dragões. Eu acho que é um negócio que poderá fazer-se. Nos últimos dias, as indicações que fomos dando nas páginas da Record é que isso poderá acontecer. Mas também, por outro lado, estamos a falar de um jogador que é muito diferente da grande maioria. O Taremi é um jogador que não valoriza o dinheiro. É um jogador que valoriza muito mais a experiência na sua vida e no futebol. Aliás, ele deu a entender isso quando veio para o Rio Ave, e o Carlos Carvalhal, numa recente entrevista, focou exatamente esse aspecto. Ele jogava no Qatar quando veio para o Rio Ave, ou seja, já tinha deixado o Persópolis, que é a grande equipa iraniana, e jogava no Qatar, e veio para o Rio Ave pela pura experiência de entrar no futebol europeu pela porta do Rio Ave. Nessa altura o Taremi ficou a ganhar 4 vezes menos, quase 5 vezes menos, perdão, do que aquilo que ganhava no Qatar. Portanto, só esse fator indica o quão diferente é este jogador em relação ao seu futuro. Portanto, é um jogador que não está nada preocupado com o dinheiro, e isso pode pesar também aqui nestas negociações, até porque o Taremi já disse que se sente muito bem no Dragão, é amado no Dragão, é o avançado mais importante do Futebol Clube do Porto nos últimos anos, foi o melhor marcador na época passada, marca uma média de 25 a 30 golos por ano. Portanto, obviamente que o Futebol Clube do Porto não se pode dar ao luxo de o perder, mas se tiver que o perder, que está a ser uma operação de mercado que faça entrar nos cofres da SAD 25 milhões, e aí é que está a grande questão, é se Taremi sair, se o Futebol Clube do Porto se vai reforçar. Eu tenho uma opinião, eu acho que obviamente parece-me importante o Futebol Clube do Porto reforçar a posição, e estamos a falar de uma estrutura super profissional neste momento, já terá até um avançado em vista. Contra o Fran Navarro, é um avançado que demonstrou valor ao serviço do Gil, e que está a ter as naturais dificuldades de adaptação ao Futebol Clube do Porto, como é normal, até a tradição, com Sérgio Conceição, que, como ele ainda ontem falou de Nico Gonzalez, disse que todos eles vão ter que sofrer um bocadinho antes de começarem a ser úteis à equipa. É o que está a acontecer neste momento ao Fran Navarro. Mas o Taremi é um avançado com características diferentes e muito difíceis de igualar. Portanto, estamos aqui perante um cenário de dificuldade para o Futebol Clube do Porto, mas se não conseguir travar a transferência do Taremi, é preciso recordar também que o Tottenham também está interessado, mas ainda não apresentou, tal como nós escrevemos, ainda não apresentou nenhuma proposta concreta para o Taremi, está à espera que Harry Kane saia ou não do clube ainda. Portanto, está dependente disso. O Inter parece o clube que está mais focado em levar o iraniano do Dragão, mas terá que vencer aqui alguns obstáculos importantes, nomeadamente essa fasquia que o Futebol Clube do Porto colocou de 30 milhões de euros para abrir mão do jogador. Sim, eu diria que vale a pena não esquecermos que o Taremi tem 31 anos,
não é propriamente um avançado novo, e eu acho que o facto do Futebol Clube do Porto colocar essa fasquia na sua venda, eu acho que demonstra muito bem aquilo que Sérgio Conceição, a maneira como Sérgio Conceição valoriza o jogador, a própria direção do Porto, e a importância que ele acaba por ter ao clube, mesmo aos 31 anos, ele que de resto fez 31 em julho. Para terminar, Sim, não podemos esquecer, desculpa André, que também é um jogador que acaba contrato em 2024, ou seja, neste momento estamos perante essa interrogação na questão do Taremi, se vale a pena investir na renovação dele, e o Futebol Clube do Porto, como sabemos, faz isso, ou seja, como fez com o Otávio, ou seja, em vez de investir na contratação de um novo avançado, se não seria melhor investir na renovação do contrato, ou então abdicar já do iraniano, ou seja, deixá-lo sair no último ano de contrato, sem correr o risco de, obviamente, Taremi poder sair a custo zero no final da época. Pode acontecer isso. Certo. Vamos então fechar aqui com as páginas de Sporting. Nós hoje damos conta da preocupação, digamos assim, que Ruben Amorim está a ter com alguns problemas que está a ter no corredor esquerdo da equipa. Falamos dos problemas físicos de Mateus Reis e Nuno Santos, eles que têm tido os dois algumas queixas nos últimos dias, não são lesões graves, mas são coisas que, como sabemos, podem atrapalhar um jogador de futebol e podem fazer com que se sintam desconfortáveis e acabem por falhar alguns jogos, alguns dias, algumas semanas até nos casos. No caso, Mateus Reis, que de resto é um jogador que não, digamos assim, não acaba por não ser um ala de raiz, ele que como sabemos, atua muitas vezes no Sporting a central, eu até diria que atua mais vezes a central do que a ala. Nuno Santos acaba por ter algumas características até mais de um extremo. Ruben Amorim acabou também por adaptá-lo a essa posição de ala, acabou por atribuir-lhe, digamos assim, mais algumas tarefas defensivas. Nuno Santos, que de resto, eu diria pelo menos que tem sido um dos jogadores mais importantes neste Sporting de Ruben Amorim. E que agora também está com essas tais queixas. António, eu pergunto se nesta altura, e tendo em conta as contratações que o Sporting está a fazer, já garantiu a contratação de Oqueres, parece que está cada vez mais perto de fechar, e o Ullmann também, se é um risco o Sporting não considerar nesta altura precisar de um ala de raiz, tendo em conta que, como nós escrevemos e bem também, o plano B para as ausências de Mateus Reis e Nuno Santos acaba por ser Afonso Moreira, que é o único jogador que o Sporting tem que pode desempenhar essa posição. Ele de resto também é mais um extremo do que um ala, mas pode acabar por ser adaptado. E se acaba por ser um risco o Sporting começar uma temporada nova sem um jogador propriamente de raiz naquela posição e com uma alternativa, sendo um jogador da equipa B, um jogador jovem que ainda tem que ganhar tarimba, digamos assim, nestas andanças. Tal como disseste, também o caso de Mateus Reis e do Nuno Santos, estamos a falar de duas adaptações à ala, portanto, parece até já a tradição Ruben Amorim conseguir adaptar jogadores a esse lugar. Portanto, terá que haver aqui uma nova adaptação. O Record fala do jovem Afonso Moreira. Podemos também falar da possibilidade de Isgaio ser readaptado à esquerda, como já aconteceu, mas nesse caso abriria ali um buraco do lado direito, digamos assim, até porque o Sporting ainda está na corrida por um lateral direito. Não estamos a falar de lesões graves, ou seja, são casos que aparentemente serão recuperáveis nos tempos mais próximos. Portanto, não me parece que seja um risco o Sporting não abordar o mercado nesse sentido. Aliás, se calhar até não fará sentido, até porque o Sporting, se há alguma coisa que tem demonstrado neste defesa, é que está a contratar de forma cirúrgica e insiste nos jogadores que quer contratar. Já falaste de dois e também aquele italiano do Nápoles parece continuar ainda na agenda do Sporting. Portanto, neste momento não me parece que seja uma questão que se coloque a necessidade de ir ao mercado. Agora, que é um problema, obviamente é um problema para os primeiros jogos da época e Ruben Amorim já se percebeu que não quer voltar a perder digamos que a carruagem logo no início da época, como aconteceu na época passada. Portanto, quer ter todas as armas disponíveis para o arranque da Liga e tem aqui um problema para resolver. Do pouco que vi da pré-época do Sporting, a questão do Afonso Moreira pareceu-me bastante interessante. É um rapaz com muito nervo, obviamente, que está a dar os primeiros passos no plantel profissional do Sporting
e que poderá eventualmente ser ali uma solução. Aliás, no jogo da apresentação dos 5 violinos, gostei muito de o ver ali daquele lado, e poderá ser essa a opção de Ruben Amorim para pelo menos os primeiros 2 jogos do campeonato. Sim, vale a pena dizer que o Sporting arranca o campeonato em casa contra o Vizela, depois visita o Casa Pia e recebe o Famalicão, antes de, na quarta jornada, ir a Braga. Portanto, se estas queixas de Matheus Reis e Nuno Santos, digamos assim, se mantiverem durante algum tempo, pode acabar por ser um risco para esse jogo, que, como sabemos, é um jogo importante para a temporada. Sim, não é propriamente um início de época fácil, digamos. Sim, assim. Exatamente. Tem alguns jogos bastante duros de roer. Assim. Exatamente. Mas pronto, passando pelo corredor direito do Sporting, como já referiste bem, os Leões continuam atrás de Zanoli, e nós que escrevemos aqui em baixo hoje que Ruben Amorim continua a fazer tudo para garantir a contratação do jogador, que de resto acabaria por fazer concorrência a Jogai, digamos assim, e não seria para o lado esquerdo como falámos, mas é um jogador no qual o Sporting continua muito interessado e que a direção parece disposta a oferecer, digamos assim, a Ruben Amorim. Para fechar, e falando de Ullmann, outro jogador que Ruben Amorim tem pressionado muito para garantir, o Ullmann, que já está também há vários dias e já está numa fase em que está quase a tornar uma novela, um bocado como acabou por ser a de Gyökeres, mas depois da saída de Ugarte, o Ullmann acaba por ser um jogador que taparia, digamos assim, na perfeição essa posição de médio mais defensivo. O Sporting, que na pré-época tem atuado com Pedro Gonçalves e Morita, tem atuado com Bragança e Morita, tem feito algumas variações para experimentar. Achas que por aquilo que se viu na pré-temporada que um médio mais defensivo como o Ullmann, neste caso, é precisamente a peça que falta ao Sporting, para além do ponta de lança que já foi contratado? Acho que sim. Acho que ainda por cima, por aquilo que eu vi deste jogador, é um jogador bastante interessante e será fundamental na época do Sporting para equilibrar o jogo da equipa de Ruben Amorim, porque é um jogador que é daqueles jogadores que todas as bolas valem até à última e tem uma saída para o ataque muito, muito interessante, é muito bom no passe. Falta-lhe ali algum poder de finalização, mas também não se pode pedir tudo a um jogador que é um médio defensivo. Estamos a falar de um nível de investimento já quase histórico, quase à imagem do que o Sporting fez com o Gyökeres. Neste caso estamos a falar de 18 milhões, mais de 2 milhões para objetivos, e de um ordenado para o jogador já muito elevado, de 1.1 de limpos por época, ou seja, vai obrigar a um investimento que no caso português e com a taxa que temos será quase o dobro. Portanto, estamos a falar aqui de uma operação de mercado muito elevada, mas que o Sporting mais uma vez insistiu até à última, que tal como com o sueco Gyökeres, e poderá estar a horas de se confirmar, embora não com o tempo que o Ruben Amorim queria, que preferia ter já o jogador disponível, mas estará disponível muito provavelmente já para a segunda jornada do campeonato. Sim, exato, de resto também é uma coisa que nós escrevemos, que Ruben Amorim está a fazer força para isso mesmo, para já o ter no jogo contra o Casa Pia. O Ullmann, que pronto, um dos problemas acaba por ser o facto de ele não ter feito a pré-época com a equipa do Sporting, mas também vale a pena sublinhar que o Sporting continua com aquele sistema de 3 centrais que acaba se calhar por ajudar um pouco o jogador que atuar um bocadinho mais à frente dessa defesa, até porque caso ele não se adapte tão rápido, acaba por ter sempre esses 3 centrais para apagarem outro tipo de fogos, digamos assim. Antes de fecharmos, vamos só passar aqui no nosso site, onde os nossos leitores ao longo do dia poderão acompanhar as mais recentes novidades do mercado de transferências. De resto, como vemos aqui, um reforço para o Moreirense, mesmo do mercado internacional. O Bayern Munique, neste caso, está a atacar a contratação de Kepa depois de Neuer ter tido alguns problemas físicos. Ele que teve aquele acidente enquanto fazia
enquanto fazia ski há alguns meses durante as férias. Uhum. Mas pronto, exatamente, é uma timeline onde os nossos leitores ao longo do dia poderão acompanhar ao minuto todas. Temos aí uma notícia interessante: o Diego Sousa passa a ser um jogador livre, portanto é possível para vários clubes em Portugal, como sabemos. Exatamente, ele que já representou o Benfica, tal como nós escrevemos, o Sporting Braga e o Marítimo. Internacional português. Exatamente, portanto já tem experiência no nosso campeonato, são terrenos que ele conhece bem e que já pisou. António, muito obrigado pela tua presença aqui, por teres estado aqui comigo. Os nossos leitores poderão ver-nos novamente mais logo, onde vamos às 19h30 estar de volta com mais uma edição do Mercado Record. Para todos os que nos viram, muito obrigado. António, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, André. E até Fica bem. Bom trabalho. Ganha até 250 € em free bets. ESC Online é outro campeonato.